Olá, amigos queridos, olá, amigas, bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar aqui novamente, uma conversa sobre, fundamentada na doutrina espírita. É sempre um prazer para mim estar aqui, sempre importante o aprendizado que eu tenho em explorar os temas que nós trabalhamos aqui e que Jesus, Mestre querido, possa iluminar nossos pensamentos, nos guiar nesse trabalho hoje. Que Deus, nosso grande Pai, possa auxiliar, nos induzir os pensamentos, a comunicação que aqui é necessária, que é importante a ser transmitido, que a espiritualidade superior esteja presente, que a gente possa fazer nos próximos minutos um momento de reflexão importante, que a gente possa elaborar mais o nosso íntimo, desenvolver o nosso trabalho interior e que a gente possa transmitir isso não por palavras necessariamente, mas principalmente pelas atitudes, que as nossas atitudes a partir de então possam ser melhoradas, refinadas, ajustadas, conforme aquilo que Deus espera de nós. Antes de dar início à minha fala, eu gostaria de deixar aqui alguns agradecimentos, como de costume, a oportunidade que a comunidade espírita Nova Era, em nome do presidente José Alberto Sacramento, que permite que esse trabalho aconteça. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela confiança. A Rádio Prazeres FM, o nome do amigo Evandro Nunes, que sempre auxilia na divulgação das palestras, né, pelo interior da Bahia. Muito, muito bom, né, que esse trabalho aconteça e que seja divulgado, ampliado, e que a gente possa estar sempre em contato, sempre dialogando de forma amorosa sobre aquilo que a doutrina espírita nos trouxe. E em especial o amigo também Celso Ceará, que sempre se comunica comigo para poder acontecer essas palestras, para que isso tudo aconteça de uma forma boa, sempre deixando ah, uma porta aberta para que a gente possa dialogar. Então, todos vocês, muitíssimo obrigado mais uma vez e que a gente possa fazer um bom diálogo. Muito bem, o tema para hoje é o tema da prece. Eu gostaria de elaborar um pouco o tema. Ele é um tema fundamentado num estudo do qual eu faço parte, um pequeno grupo de estudo do Evangelho, que acontece sempre às segundas-feiras. E num desses encontros, o tema da prece apareceu. Inclusive, estou aqui com o meu livro do Evangelho nas mãos, vou até abrir o texto que dias atrás nós tivemos a oportunidade de estudar. Ele está no capítulo 27, para quem quiser depois buscar, né? Capítulo 27, item 22, maneira de orar. Eu vou ler um pequeno trecho, apenas como introdução, e talvez pensar algumas coisas que eu particularmente achei interessante e gostaria de elaborar. Vou trazer outros temas, outros textos também, mas tudo foi fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto começa assim: o primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Quase todos rezam, mas são poucos os que sabem rezar. Que importância terão perante o Senhor as frases que repetem de forma maquinal, sem compreender nem prestar atenção no que estão dizendo? Rezam por hábito, por um dever a cumprir, e cuja execução é sempre um peso. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer outro culto deve ser feita logo ao acordar, após o espírito retomar o domínio do corpo. Ela deve elevar-se em agradecimento a Deus. Com muita humildade, deve vir do fundo do coração, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, e aí vai. O texto segue, que acho que já tem um bom enredo para a gente dialogar inicialmente, para a gente começar a pensar sobre aquilo que essa comunicação vem, assinado por V. Monod, e fala sobre, primeiramente, dar destaque ao ato, ou seja, a rotina, né, que nós temos de prece. Como esse texto está dentro da parte do capítulo 27, que é dedicada a instruções dos Espíritos, isso nada mais é do que recomendações que a espiritualidade superior nos traz para nos alertar
sobre uma maneira, uma forma, né, um jeito de se fazer. Então, nas instruções do Espírito, é falado sobre isso, que a primeira coisa que a gente deveria fazer ao retomar, né, nos refazer do sono, seria justamente uma prece. Uma prece. E depois até fala, né, que todos, quase todos rezam, mas são poucos os que sabem rezar. É interessante, né, o termo rezar, fazer prece ou orações, enfim, estamos falando da mesma coisa. Cada vertente religiosa tem um termo específico, mas no fundo é a mesma coisa. E aqui é falado que poucos sabem rezar. E depois a comunicação traz, né, que alguns dão importância a frases maquinais, né, ou seja, de forma maquinal, que são repetidas de forma maquinal, sem muito compreender ou prestar atenção no que está sendo dito. Muito bem. É, eu acho que a primeira coisa do qual a gente precisa compreender esse texto é o quanto nós talvez precisamos repensar alguns hábitos, a forma como fazemos. Que a instrução dos Espíritos aqui nos traz é isso, né? Se o que estamos fazendo hoje nos atende. Talvez algumas pessoas se sintam até mais confortáveis em seguir uma receita, mas a recomendação aqui é para que a gente possa explorar um pouco mais. Seguir uma receita não está errado, mas talvez não seja exatamente isso que Deus espera de nós. A prece nada mais é do que uma forma de nos comunicarmos com Deus. É uma forma que nós temos de falar com Ele. Quem é que hoje vai falar assim com um outro ser humano, né? Eu vou ter um texto específico, vou ter um roteiro, vou ter alguma coisa maquinal já pré-pronta para poder falar com outra pessoa. O que a gente observa é que a conversa ela vai acontecer naturalmente. As pessoas vão interagir e através dessa interação, essa comunicação vai acontecer. Então, com Deus, isso não é muito diferente. O que acho que a espiritualidade está tentando recomendar para a gente é que isso seja da forma mais espontânea possível. E ainda que hajam preces, né, o próprio livro dos Espíritos, ao final, tem uma coletânea de preces, mas depois eu vou comentar sobre isso. Tem um, tem um fundamento, tem um princípio para isso. Mas o que se espera é que a gente possa colocar o nosso coração, colocar a nossa comunicação, para que isso possa fluir de forma natural e não de forma mecânica, não de forma assim encaixotada, quadrada. Talvez seja uma forma de começarmos. Talvez seja importante iniciarmos dessa forma para depois então começarmos a explorar os nossos sentimentos, começar a observar aquilo que a gente fala, o que a gente está comunicando, o que a gente está pedindo. No livro dos Espíritos é falado sobre isso, que uma das formas, né, de a prece é justamente de louvar, de pedir e de agradecer. Louvar, bom, acho que uma coisa do qual talvez os nossos amigos evangélicos fazem muito bem. Louvar a Deus. O que seria louvar a Deus? Eu gosto muito de fazer um paralelo quando a gente gosta, por exemplo, de um artista, ou de um músico, ou de um ator, e aí nós somos fã dessa pessoa e nós gostamos de falar a respeito sobre a sua atuação, sobre a forma como toca, ou a forma como atua. Eu mais ou menos acho que louvar é por aí. Se eu vou louvar a Deus, eu vou me comunicar com Ele explorando justamente isso, né? O quão bom Ele é, como Ele faz, o que Ele tem feito, o quanto aquilo toca em mim. Então, quando eu penso em louvar, que é uma coisa que talvez a gente precisa treinar ainda, como fazer, e fazer isso de cada vez de forma mais natural, é tocar nesses pontos. Pedir e agradecer, talvez a gente saiba fazer de forma muito bem, principalmente pedir. A gente pede bastante. Mas são elementos que a espiritualidade nos traz, está no livro dos Espíritos, sobre aquilo que são possibilidades através da prece de como fazer. No texto que nós acabamos de ler, bom, reforça isso logo no início,
né? E depois falam até assim, ó, rezam por hábito, por um dever a cumprir e cuja execução é sempre um peso. A prece não tem por objetivo ser alguma coisa pesada, muito pelo contrário. Se nós estamos nos colocando em prece, é para que justamente possamos aliviar o nosso coração daquilo que está pesado. É explorar os nossos sentimentos, como eu já disse, no sentido de ajustar as nossas expectativas, colocando para fora aquilo que realmente a gente precisa de ajuda para ser resolvido, para ser, enfim, esclarecido, para ser encaminhado de alguma forma. Então, Deus nos permite essa comunicação, e essa comunicação tem que ser de uma forma tal que a gente possa aprender com ela. Há tudo com a vinda de Jesus à Terra, quando Jesus vem, o que eu percebo é que todas as oportunidades que ele tem são oportunidades de um mestre se expor no sentido de explorar os ensinamentos e trazer para a gente oportunidades de aprendizado, de trazer chances para que a gente possa absorver conhecimento. E, inclusive, nisso mesmo, né, na forma de prece, ele fala, não fazer isso como os gentios fazem, né, que mais se preocupam com a forma e com a quantidade de palavras. Então, em princípio, não existe isso. Não existe um jeito certo de fazer, ou uma maneira que é melhor ou pior. Existe a nossa maneira. O que a gente observa, principalmente em grupos de estudo, e isso é, pelo menos vou falar daquilo que eu tive a chance de fazer parte, é comum as pessoas não se sentirem à vontade no momento que nós estamos se aproximando de fazer a prece. Então, é aberto o estudo, vamos fazer aqui o nosso estudo, vamos pegar o livro, e nós vamos sempre começar com uma prece. Quem gostaria de fazer a prece? E aquele silêncio se faz. Nem sempre as pessoas estão ali dispostas a se expor, a falar, a explorar essa oportunidade. Porque talvez acham que não tem palavras bonitas, bem feitas, bem elaboradas, bem estruturadas, e isso fundamentalmente não é o que importa. O que importa é o que vem do coração. Seguindo o contexto aqui, continuando, né, a prece do cristão, do espírito, de qualquer outro culto, deve ser feita logo ao acordar, após o espírito retomar o domínio do corpo. Ela deve elevar-se em agradecimento a Deus, com muita humildade, deve vir do fundo do coração, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Enfim, a prece é uma oportunidade de comunicação com Deus. É a chance que nós temos de falar com Ele. E me lembra aqui um texto que também eu acho que vale muito a pena trazer. Eu até trouxe aqui umas anotações. É um texto de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 97. E Emmanuel vai usar uma frase que eu achei belíssima. O Emmanuel sendo muito sintético e sempre muito perspicaz na sua forma de expor os temas. Ele diz que a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Essa frase, eu acho que só ela, no texto todo, eu não vou ler todo, mas pegando essa frase que eu gostei muito, que está no meio do texto, ele fala que a oração é divina voz do Espírito, primeiramente, a nossa divina oportunidade de comunicação com Deus. E ele dá aqui que é no grande silêncio, porque é uma comunicação nossa para com Ele. E aí que mora a questão. Que talvez para algumas pessoas a prece acaba se tornando um momento até de palestra. E não é bem esse o objetivo. Não é uma oportunidade para a gente também se expor nesse sentido de explorar a nossa fala, ainda que seja bonita, mas prece não é bem isso. Não é exatamente uma palestra para Deus. É a nossa conversa. E ele aqui define por Emmanuel como o grande silêncio. Bom, Deus não vai responder para a gente com uma voz que vai falar no nosso ouvido, exatamente como a gente ouve de um outro ser humano. Ainda que a gente possa ter a intuição e observar isso vindo também no íntimo de cada um, e cada um vai observar de uma forma, mas, em geral, a forma como Deus vai comunicar conosco
E isso não vai acontecer também necessariamente de imediato. Isso pode levar um tempo, quando nós levamos um pedido, quando nós levamos alguma coisa. A resposta vem através das circunstâncias da vida, vem através de situações que a vida vai nos mostrar, vai oferecer ali as que a gente chama de vicissitudes, situações em que a gente vai ter a chance de explorar aquilo que estamos pedindo, aquilo que estamos solicitando auxílio, alguma coisa dessa natureza. Então, Deus, como definido por Emmanuel aqui como grande silêncio, é importante observar porque é realmente um silêncio, é uma comunicação diferenciada para com Deus. Inclusive, me lembro também aquela passagem de Madre Teresa de Calcutá, questionada por um repórter, e imagino que seja bem interessante saber, né, como que uma pessoa, um ícone como Madre Teresa, como é que ela faz a prece dela, né? Tipo, talvez seja interessante saber. Então ela foi perguntada sobre como ela fazia, ela falou, bom, é, eu não falo nada, só escuto. E aí, então o repórter, poxa, interessante, então só não fala nada, só escuta. Então, e o que que exatamente ele fala? E ela diz, não, ele não fala nada, ele só escuta. Quando ela fala isso, eu acho que, lógico, depois de elaborar um pouco essa fala, né, porque é um jogo de palavras, não é uma forma, digamos que não que Madre Teresa tenha interesse em se esquivar da resposta, não acho que seja isso, mas ela está querendo chamar a atenção para a forma como ela faz, que talvez nos surpreenda, não é exatamente aquilo que a gente espera ouvir. E eu acho que é aí que mora a questão, porque é mais uma comunicação no âmbito do sentimento e não necessariamente no âmbito das palavras. Nós, seres humanos, obviamente, precisamos das palavras para nos comunicar, para estabelecer o nosso, nos socializarmos, né, quando estamos em grupo, por exemplo, fazendo estudo do Evangelho. Mas nesse caso, quando nós estamos em comunicação direta com ele, é uma forma de pensamento, é elevação, né? Então, aqui no próprio texto fala sobre isso, né? Deve elevar-se em agradecimento a Deus. Então, o que seria esse elevar-se? É uma coisa que transcende a questão mecânica do corpo em transmitir uma comunicação. Lógico que as palavras são importantes, mas talvez sejam mais importantes para nós do que exatamente para Deus. Porque Ele, sendo Deus onipresente, onisciente, é natural que ele talvez saiba de tudo. Talvez seja natural que ele saiba o que está realmente acontecendo, do que nós precisamos. Mas nós é que precisamos, talvez, treinar o nosso íntimo, treinar a nossa expectativa, treinar os nossos sentimentos para aquilo que nós estamos trabalhando internamente. Então, a prece nos auxilia nisso, a reelaborar, a reajustar, redefinir aquilo que nós estamos trabalhando. E aí, busco Emmanuel novamente, nesse texto que comentei, no livro Vinha de Luz, ele diz assim: a prece é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. É interessante que no final ele chama a atenção para uma missão, uma tarefa a ser cumprida. Aqui tem uma reflexão até muito mais ampla, que eu pensaria aqui em elaborar, em trabalhar a ideia de liberdade. Liberdade não é aquilo que a gente faz, o que a gente bem entende, é fazer aquilo que deve ser feito. Então, quando ele fala que o Pai, né, que nos traz tarefas que nós devemos cumprir, somos convocados por Ele, nós vamos trabalhar todos esses elementos que Emmanuel traz aqui, como ele disse, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias. Como que a gente comunicaria uma imagem, uma ideia, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental? Ele está falando do âmbito do sentimento. Ele está falando sobre aquilo que talvez para mim seja diferente do que para outras pessoas. Um evento especial, alguma coisa que é tão individual que nós não temos como transmitir isso para as outras pessoas.
Eu tenho uma forma de fazer, Madre Teresa tem a dela, talvez vocês, né, tenham a de vocês isso pode ser naturalmente refinado, reajustado. É óbvio que quando eu volto, por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal, 10 anos atrás eu não fazia prece como eu faço hoje. Eu ainda estava elaborando, né, ainda que espírita de muitos anos, mas certamente eu mesmo passei por um processo de conhecimento, de trabalho, de entendimento, de explorar mais os temas da doutrina espírita para compreender exatamente como fazer a prece, seguindo as recomendações, aquilo que nós temos no livro dos Espíritos, aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e entendendo qual a finalidade da prece, por que que eu vou fazer isso, né? Como é que é essa comunicação, como que se dá isso, né? Para quê? Por que eu vou fazer isso? E aí, né, cada um vai ter uma forma de fazer, vai usar um enredo de palavras, vai usar um vocabulário, e isso vai sendo treinado ao longo do tempo. Então, quanto mais oportunidades nós tivermos, melhor. E que a prece seja um hábito diário. Como a recomendação aqui que foi dada no texto, falando sobre logo ao acordar. Muitas pessoas vão fazer isso antes de dormir, né? O momento em si, eu acho que não é muito importante. O importante é que seja um hábito, uma forma da qual a gente se comunica com Deus. Não necessariamente precisamos estar dentro de um templo ou de um lugar específico. É importante lembrar que Jesus recomenda, ele até fala, né? Esteja recluso em seu quarto, numa das suas passagens, quando vai falar sobre a forma de orar. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que a gente não tem que necessariamente, não precisamos nos expor. A gente não precisa fazer isso em público, né, em voz alta, de tal forma que nós mostremos a outras pessoas, né, ostentemos essa oportunidade. Na verdade, ele fala sobre uma questão mais de reclusão. E quando ele fala sobre recolher-se no seu quarto, talvez seja exatamente também uma questão interior, não necessariamente um quarto físico, mas um elemento, algo que está dentro de nós. Então, não é exatamente falar as palavras que saem da nossa boca, mas sim aquilo que a gente pensa, como a gente se comunica com Deus através do pensamento. Então, essa reclusão, esse retiro íntimo, esse retiro que nós buscamos dentro do nosso íntimo, nosso interior, e que isso possa acontecer nesse formato. Então, que o hábito da prece possa acontecer em qualquer momento do dia. Eu não preciso esperar um horário específico, um momento específico para trabalhar isso. Então, tomando aqui Emmanuel, a gente possa observar isso no âmbito do sentimento, das emoções, como trabalhar isso. No texto do Evangelho, eu vou retomar ele, né, aqui a comunicação, ela segue dizendo assim, ela, a prece, né, deve conter o pedido das graças de que necessitam, mas daquelas que realmente necessitam. Vou trazer aqui o fundamento da necessidade, de fato, né, do que realmente é necessário. É inútil pedirem ao Senhor para encurtar as provas, para lhes dar somente alegrias e riquezas. Talvez nós tenhamos passado por isso, ou ainda estamos passando por isso, sobre tentar reduzir provas. As provas, elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, vão durar mais tempo ou menos, não importa, mas elas vão acontecer. Então não é exatamente o caso de reduzir, mas como nós vamos encontrá-las, quão preparado nós estaremos para passar por elas. E, como eu disse, trabalhar o nosso íntimo, nos preparar para aquilo que está por vir. Peçam a Ele os bens mais preciosos, como a paciência, a resignação e a fé. Não digam como muitos dizem, não vale a pena rezar uma vez que Deus não me atende. O que pedem a Deus na maioria das vezes? Já se lembraram de pedir a própria melhoria moral? O Espírito vai nos trazer essa reflexão, porque talvez, como eu disse, em algumas fases da vida, a gente talvez pense muito em questões materiais, em questões mais de necessidades mais básicas, no âmbito da materialidade, aquilo que a gente necessita, ou mesmo explora alguma coisa que a gente possa ter alguma vantagem, seja no emprego, no trabalho, alguma coisa que a gente
esteja buscando, esteja almejando. E aqui vem justamente uma recomendação para que a gente observe outras questões, para que a gente explore a paciência, a resignação e a fé como exemplo, né? E aí, seguindo aqui, eu não estou lendo todo o texto, só pensando algumas frases, como disse, a prece deve ser uma prática diária, sem que para isso seja preciso retirar-se para seus aposentos ou exibir-se de joelhos nas praças públicas. Eu já comentei sobre isso. Ela deve fazer parte dos deveres de cada um, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Não é um ato de amor a Deus assistir seus irmãos em qualquer necessidade moral ou física? Não é um ato de reconhecimento levar o pensamento ao Senhor quando recebe um momento de felicidade, quando um acidente é evitado, até mesmo quando se é atingido apenas de leve por uma fatalidade? Portanto, é dever de todos agradecer em pensamento. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que tenho recebido. Deixo aqui uma dica de como fazer, mas é simples, é breve. É o nosso agradecimento, a nossa forma, talvez uma forma aqui deixado como exemplo, não necessariamente com essas exatas palavras, mas é uma forma de como podemos fazer isso. E aí ele continua aqui, já no finalzinho, diz assim: devem orar dessa maneira, independente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Porque muitas vezes a gente espera por um momento específico para uma prece específica, como Páscoa, como Natal, e muitas vezes podemos fazer isso no nosso dia a dia. Jesus não tinha um dia específico. Olhemos para Jesus e observemos que ele respeitava naturalmente a, a liturgia, os rituais típicos dos judeus, né? Ele vindo como tal, ele respeitava tudo aquilo, mas muitas vezes ele também transgrediu, digamos assim. Ele mostrou que o homem não vivia para o sábado, né? O sábado estava ali para servir o homem. Então, aquilo que se esperava de um judeu no sábado, que era não fazer, não trabalhar, não se movimentar, lá estava Jesus curando, lá estava Jesus agindo, trabalhando, demonstrando que certos rituais não seriam realmente necessários. Que a gente, mais uma vez, elaboremos isso no nosso íntimo. Será que nós precisamos desses elementos? Se ainda estamos fazendo uso deles ou estamos nos prendendo a certas questões que para Deus não têm realmente importância, conforme a gente aprende na doutrina espírita, com muito respeito àqueles que pensam diferente e que agem diferente. E, lógico, como eu disse no início, estamos fundamentando aqui o nosso trabalho naquilo que a gente entende, compreende, aprende através da doutrina espírita. Então, fechando o texto, diz assim: devem orar dessa maneira, independente das preces regulares da manhã, da noite, dos dias consagrados. Como vem, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção aos seus trabalhos. E se assim procederem, a prece irá beneficiá-los. Acredite que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas preces recitadas, por hábito, quase sempre sem um objetivo claro, às quais a hora prestabelecida lembra que chegou o momento. Que a prece possa ser um hábito espontâneo, uma comunicação, como a gente faz com as pessoas do nosso dia a dia, nossos familiares, amigos, pessoas do trabalho. Que a nossa comunicação com Deus possa ser constante. A gente não precisa necessariamente esperar um momento, não precisamos esperar o lugar, mas que possa acontecer de forma espontânea e boa, né, saindo do coração, como aqui falado. Agora, tem uma coisa curiosa do qual eu mesmo não entendia, levei tempo talvez para entender, e talvez seja um dos capítulos pouco lidos pelos espíritas, né? Que é o capítulo 28, o capítulo de coletânea de preces espíritas. Bom, se nós falamos tudo agora sobre fazer isso de forma natural, por que é que a espiritualidade vai trazer uma coletânea de preces? Qual é o fundamento? Parece que é uma desconexão, mas não há. Na verdade, nós precisamos ler, e justamente na introdução eu também aqui selecionei algumas frases para que a gente possa entender por que é que a doutrina espírita, o que é que a espiritualidade
através de Kardec, traz no final do Evangelho segundo o Espiritismo uma coletânea de preces, no capítulo 28. A introdução diz assim: os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar segundo as suas convicções e da maneira que mais lhe agradar, pois mais vale um bom pensamento que muitas palavras que não dizem nada ao coração. A coletânea de preces já começa com um texto do qual concorda, colabora, né, está em acordo com aquilo que a gente disse até agora. Continua. Os espíritos jamais prescrevem uma fórmula padrão para as preces. Quando nos fornecem alguma, é para orientar nossas ideias, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Que já começa a trazer um certo esboço, um rascunho daquilo que é o objetivo desse capítulo. Então, ele fala sobre chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que sentem dificuldade de expressar suas ideias, pois existem aqueles que pensam não ter rezado pelo fato de seus pensamentos não terem sido bem formulados. Pensemos sobre isso num formato de processo. Nós não começamos fazendo prece bem elaboradas, da forma como talvez a gente gosta de ouvir. Leva tempo para isso acontecer, é treino. Quanto mais a gente treinar, melhor a gente fica. Então eles vão falar sobre isso, sobre existem aqueles que pensam não ter rezado pelo fato de não terem seus pensamentos não terem sido bem formulados. Agora vem aqui, ó. A coletânea de preces contida nesse capítulo é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões. Elas podem ter ditado outras preces em termos diferentes, abrangendo certas ideias ou casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar o nosso pensamento a Deus. Definição sobre qual é o objetivo, por que nós fazemos isso, né? Elevar o nosso pensamento a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que creem nele, Deus, e, menos ainda, entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus aceita todas as preces, desde que sejam sinceras. Não se deve considerar essa seleção de preces como um formulário único, mas apenas como uma contribuição dada pelos Espíritos. Olha que belíssima explicação. O que está aqui não necessariamente precisa ser seguido como está aqui, mas auxilia aqueles que necessitam de um guia, de uma maneira de fazer. Então, é uma contribuição, os espíritos ofereceram isso, um ponto de partida, talvez. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro. Que talvez seja uma das partes que mais abranda o meu coração em termos de conhecimento, entendimento sobre o objetivo desse livro. Eu vou de novo, é uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro. Então, o que isso quer dizer? Eu vou até ler o continuar, que acho que é mais interessante, depois eu vou explorar. É um complemento ao que foi trazido sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, em que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. Então, o objetivo desse texto, o objetivo desse material, nada mais é do que auxiliar a gente como um resumo da própria doutrina espírita. Então, as preces, e isso não é específico da doutrina espírita, isso se a gente pegar outras religiões, outras filosofias, outras vertentes, a gente vai ver exatamente a mesma coisa. Nas preces é que se contém os princípios daquela filosofia, daquela religião. Então aqui não é diferente. Quando a gente lê as preces, se a gente lê as preces, nada mais é do que como se estivéssemos lendo um resumo daquilo que nós estudamos, os fundamentos, num formato de prece. Né? Em vez de lermos um texto, algum material de Kardec, ou as questões de Kardec, nós podemos ler as preces e teremos ali todo o fundamento da doutrina espírita, tudo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita. Né? Fechando aqui esse texto, também novamente não vou ler todo, ele diz assim: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos,
desde que sejam ditas com sinceridade, não apenas com os lábios. Não impõe nada e não reprova nenhum. Deus é infinitamente grande, conforme nos ensina a doutrina espírita, para não ouvir aqueles que lhe pedem ajuda ou lhe agradecem, somente porque o fizeram dessa ou daquela maneira. Todo aquele que condene, todo aquele que condene as preces que não constem no seu formulário está provando que desconhece a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Se a gente pensar que Deus está mais preocupado com a forma, isso está mais é, é uma questão muito mais da nossa pequenez, da nossa forma de tentar encaixar nossa humanidade em Deus. Ele não está muito preocupado com se usamos uma palavra A ou B. Ele quer justamente o nosso coração. O que Deus espera da gente é que a gente possa trabalhar esse relacionamento com Ele de uma forma melhor possível. Que a gente possa fazer preces do coração, que a gente possa explorar mais esse tema com Deus nas nossas comunicações com Ele. Que Deus, nosso Mestre, possa, que de Jesus, nosso Mestre, né, que nos conecta com Deus, que nos trouxe, inclusive, a oração dominical, que está presente na, nessa coletânea de preces, de uma forma até estendida, para que a gente possa novamente elaborar cada frase que Jesus trouxe, e entendimento ampliado daquilo que Jesus trouxe. A gente até gosta de fazer isso, faz em grupo, mas novamente é importante para nós espíritas entender por que estamos dizendo cada frase. Por que estamos falando sobre tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Ele deixou uma recomendação fundamentado naquilo que ele trouxe como atitude, como os atos que Deus espera de nós. Ele, como nosso modelo e guia, nos traz o jeito, a forma, o modelo, o nosso Deus, nosso Pai, espera que nós façamos. A gente possa elaborar mais isso, que esse breve diálogo possa ter iluminado um pouco nossa forma de fazer preces, que a gente possa estabelecer melhores comunicações com a nossa espiritualidade superior, nossos anjos da guarda, que são representantes de Deus, né, junto de nós, estão à nossa disposição, e que a gente possa, enfim, praticar mais isso. Que Jesus, nosso Mestre querido, esteja sempre conosco, que a gente possa sentir esse amor divino, esse amor maravilhoso dele para conosco, estejamos sempre junto dele e assim comunicando com Deus, sempre que possível. Em qualquer circunstância da vida, não precisamos esperar para conversar com ele. Amigos, muita paz. Espero que isso tenha auxiliado a gente a elaborar um pouco mais sobre o tema da prece. Um abraço a todos, muita paz.